O que será que passa na cabeça dos engenheiros de uma empresa que querem congelar as peças a menos 50 graus e fazer um teste de queda com ela? Será que isso faz sentido? Você vai ver aqui comigo hoje. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais e sou fundador do escritório Projetos de Mestre, e aqui nós somos especialistas em projeto de produtos plásticos e também ferramentas, como os moldes de injeção, por exemplo. E hoje eu quero falar para você sobre esse teste com essas peças plásticas da Magpul, menos 50 graus Celsius ou menos 60 graus Fahrenheit, fazendo um drop test para testar o impacto dessas peças. E será que isso faz algum sentido? Então, para começar aqui, eu quero mostrar para vocês essa peça que é um carregador 556 aqui, ó, da Magpul. Eles falaram, né? Nós congelamos eles a menos 60 graus, no caso Fahrenheit, tá? E derrubamos ele no concreto, para você não ter que fazer isso em casa, né? Então tá aqui o carregador e ele no congelador aqui já, né? Ó. Então a gente vê ali em cima 62,1 negativo, tá? Graus Fahrenheit ali. Então bem frio mesmo, tá? E aqui a gente consegue ver ele saindo congelado do freezer, né? Desse super congelador. Aqui provavelmente é um braço pneumático que segura essa peça, né? Para realizar o impacto ali, a queda dele. Então todos eles carregados ali, a gente consegue ver, né? Que aumenta a massa. Então sempre que aumenta a massa, a nossa peça sofre mais com o impacto, né? Porque essa energia do impacto é dada pela altura da queda e também pela massa dessa peça que a gente está fazendo esse drop test, tá? Isso tudo para poder avaliar o impacto e como esse material se comporta no impacto. Bom, antes de tudo, né? Queria falar um pouquinho da Magpul aqui, que eu já acompanho há algum tempo. Eles são referências aí em desenvolver peças plásticas, acessórios também, para os atiradores aí. Então a gente vê que eles têm muita coisa de plástico, carregadores, corões, os grips mesmo, grip frontal ali, muitas peças mesmo, e eles focaram muito em fazer acessórios de plástico duráveis, né, com ótimo desempenho. Claro que são compostos, normalmente eles utilizam ali polímeros, né, como nylon 66, nylon 6, por exemplo, nylon 11, nylon 12, sempre com uma carga de fibra normalmente, uma fibra de vidro para dar mais resistência para essa peça, tanto impactos também quanto a carregamentos a longo prazo. Bom, esse tipo de teste que eu mostrei aqui, né, que eles estão fazendo, pode ser um pouco maluco se você pensa menos 60 graus, ali trabalhar com aço, você não vai ter tantas diferenças em propriedades, né? Quem está acostumado ali a ver aquele gráfico, tensão, deformação, vamos trabalhar com aço em baixas temperaturas. Geralmente, a nossa preocupação, né, com aço, com eixos, com rolamentos, é que eles contraem as dimensões e isso não favoreça tão bem o nosso trabalho. Quando a gente fala dos plásticos, além dessa questão da contração que também existe, tá? Aqui nós temos também a questão da resistência mecânica, que sofre muito com essa redução de temperatura. Na verdade, o plástico como um todo, né, sofre, todos os plásticos, sem exceção, vão sofrer com o aumento ou com a redução dessa temperatura. Então, para a gente ver isso, eu separei aqui os gráficos, tá? Os datasheets também, de um material aqui, ó. Ele é um nylon 66 com 30% de fibra de vidro para a gente entender como isso acontece, o que isso acontece, tá? Aqui. Então, a gente tem o impacto por Sharpie aqui, que é o método da gente analisar o impacto da peça, tá? A resistência ao impacto da peça, e a gente percebe que a 23 graus, temperatura ambiente, a gente tem aqui uma resistência ao impacto de 70 kJ por metro quadrado. A gente passa para menos 30, tá, graus Celsius, a gente está analisando ali a menos 50 graus Celsius, né, aquelas peças no drop test. A gente chega a 60, então a gente tem essa diminuição de 10 kJ por metro quadrado na condição do material seco, tá? Por que tem essa diferença também? Quando a gente fala do nylon, a gente tem comportamentos diferentes de acordo com essa absorção de água. Porque o nylon vai absorver essa água, vai formar, essa água vai ficar no meio das ligações dele, fazendo ligações fracas ali, e vai alterar
a nossa cristalinidade e, consequentemente, as propriedades do polímero. Então, você percebe que esses datasheets eles trazem na condição do nylon seco e também do material hidratado, tá? Então, a gente percebe que tem uma variação boa, né, de resistência. Temperatura ambiente, hidratação faz bem para ele. A gente percebe que a menos 30 graus a gente perde resistência mecânica aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Aqui é para o Sharpie, só que com um entalhe, né? Então, claro que o entalhe vai reduzir drasticamente essa nossa resistência mecânica. E aqui a gente percebe uma redução também significativa, né? São praticamente, né, 20% ali de redução do nylon a temperatura ambiente para menos 30 graus Celsius. Isso acontece porque os plásticos elas têm as ligações muito mais complexas que os metais. E dependendo da temperatura, a gente vai ter um ajuste dessas moléculas de uma forma diferente também. E isso vai trazer para a gente, consequentemente, né, resultados e resistências completamente diferentes. Pelos gráficos aqui a gente consegue ver bem melhor isso, tá? Ó, gráfico tensão-deformação, aqui para 0 graus, né, que é o azul, e em verde é 23 graus, que normalmente os datasheets trazem dos materiais, tá? A gente percebe, conforme vai aumentando a temperatura, a gente vai derrubando essa curva vai ficando, o comportamento do nosso material acaba sendo um pouco mais dúctil. Então, ele resiste a uma tensão menor, tá? Mas, por outro lado, também ele deforma mais. Se a gente diminui a temperatura, a gente resiste a uma tensão maior, mas a deformação admissível é extremamente menor. Enquanto aqui, para menos 30 graus, que o datasheet traz para a gente, olha onde está a nossa curva lá em cima, com 2,2, 2,3% de deformação. Enquanto trabalhando a 180, a gente tem quase 8% de deformação admissível na nossa peça antes da ruptura. Então, vendo esses gráficos, a gente percebe que o nosso material acaba sendo fragilizado, né? Nós temos aqui a condição seco, né? Material seco e material condicionado, que seria o material hidratado, né? Com absorção de água. Então, a gente vê aqui a diferença, né? Que a gente tem nessas curvas, o quanto a menos 30 graus, que essa curva em vermelho, ela fica mais inclinada, aumentando a inclinação, nosso material fica mais rígido e, consequentemente, a gente diz que ele é mais frágil. E, claro, que isso reflete na resistência ao impacto aqui. Então, por isso, a Magpul fez tão certo em fazer esses testes em condições talvez mais extremas do que seria o habitual e seria de uso constante. Mas fique de olho, se você projeta peças plásticas, produtos plásticos, principalmente em condições extremas, tenha muito cuidado com essa influência de fatores externos, fatores do ambiente, para resistência das suas peças. Então, eles não postaram o resultado aqui ainda, queria trazer, mas quando postarem o resultado, com certeza eu trago um vídeo para você entender melhor e ver tudo o que aconteceu. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido bastante coisa nova aqui. Se foi o seu caso, já deixe seu joinha e se você não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum outro tipo de vídeo como esse. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!